Olá, colega implantodontista. Hoje vamos falar um pouquinho sobre elevação do assoalho do seio maxilar. A gente conhece, muito falado como levantamento de seio. E nós vamos falar sobre algumas indicações, um pouquinho sobre a anatomia, um vídeo rápido, mas que ele vai ser introdutório para outros vídeos, ok? Bom, eu sou o professor Rafael Silva, mestre especialista, e gostaria de pedir para você, 90% de quem assiste os nossos vídeos não é inscrito no canal. Então, faz esse favor para nós, faz a inscrição no canal, assine, clica no sino de notificações e também deixa algum comentário, alguma sugestão também para um próximo vídeo, ok? Então, ó, o seio maxilar, né? Nós temos... O seio maxilar, ele acaba pneumatizando, a gente vai tentar andar um pouquinho mais rápido, né? E a gente se depara com essas dificuldades, tá? O implante zigomático tem nos ajudado demais na resolução de casos, tá? No entanto, eu acredito que o levantamento de seio não deve ser negligenciado pelo profissional. É uma boa possibilidade, é uma técnica, ela existe no mercado há mais de 40 anos, e ela é uma técnica que os grandes desafios dela já foram superados. Certo? Então, é importante para a gente entender como que funciona essa pneumatização. Quando a criança, né, ela está nessa fase de formação ainda da dentição, o seio maxilar ele é bem estreito, curto. Por que que a criança, quando ela gripa, ela tem dor de ouvido? Por quê? Porque o seio maxilar dela é raso. Está na mesma altura do ouvido, ó. Então, ela gripa, acaba tendo dor de ouvido. Com o passar do tempo, o seio maxilar vai expandindo, vai pneumatizando, vai aumentando, porque começa a ter as erupções. Então, essas secreções elas ficam mais embaixo do seio maxilar, não havendo mais comunicação com o ouvido, tá? O seio maxilar é uma estrutura pneumática, né? Começa a se desenvolver a partir da 12ª semana, e a gente tem, né, os seios da face, né, o frontal, o etimoidal, esfenoide e o maxilar que a gente está falando aqui agora, tá? Quais são as medidas do seio maxilar em média, tá? Antero-posterior de 25 a 35 milímetros, tá? Bastante volumoso. E a altura dele de 36 a 45 milímetros. Se a gente pensar na cubagem, qual que é o tamanho total? De 12 a 15 centímetros cúbicos. E aqui, pessoal, tem uma informação importante, que é o ósseo do seio maxilar, aonde drena essas secreções e você consegue tirar esses resíduos, o organismo vai tirando pelo ósseo do seio maxilar, tá? Qual que é a proximidade? Qual o elemento que está mais próximo do seio maxilar? Qual elemento que, se eu fizer a extração dele, eu tenho mais chance de ter a comunicação? Às vezes aquele paciente, aquele dente que ele está com uma lesão, inclusive, então eu tiro o dente, vou curetar a lesão, e às vezes por um descuido a gente entra dentro do seio maxilar. Então olha só, o dente que tem mais proximidade com o seio maxilar, segundo molar, depois primeiro molar, terceiro molar, segundo pré, primeiro pré, e alguns casos de canino também, comunicação, íntimo contato com o seio maxilar. Mas sempre o nosso alerta vai estar na região molar superior, tá? Principalmente o segundo molar. Então, a gente tem a membrana de Schneider, né? Que ela circunda ou ela reveste esse seio maxilar. A membrana de Schneider ela tem uma média em condições normais e de saúde de 0,8 milímetros, ó, tá? Eu tenho que entender que se eu tenho uma membrana que ela está exposta constantemente a quadros de sinusite, eu tenho uma membrana que eu tinha uma lesão ali próxima daquela área e essa lesão ela comunica com essa região. Eu tenho uma membrana que eu operei há pouco tempo, rompi ela e vou operar de novo. Eu tenho que pensar justamente ela vai estar mais friável, menos espessa, e isso vai criar um grau de dificuldade na minha cirurgia, tá bom?
existe algum relato de quando você faz o levantamento de seio ou elevação do assoalho, alguns pacientes relatam melhoras em quadros crônicos de sinusite. Por quê? Porque anteriormente a secreção ficava aqui, a membrana, que ela é ciliada, ela tinha dificuldade de levar esta secreção para a remoção pelo ósseo, então ficava essa dificuldade. Quando você faz o levantamento de seio, você encurta o espaço do fundo do seio para a região onde é drenada essa secreção, tá bom? Então, existe uma classificação, tá? Da região subantral. Então, quando você entender a classificação, você entende qual que é o procedimento que você deve ter, tá? Então, essa classificação subantral ficou assim, ó, SA1, eu tenho uma altura óssea suficiente para instalar um implante. Vou instalar um implante SA1, pronto, tá resolvido. É o nosso sonho de consumo, tá ok? Depois eu vou para o quê? SA2, possibilidade de instalação de implante associado com alguma técnica atraumática. Eu preciso ganhar um pouco de osso, tá? Preciso ganhar até 3 milímetros de osso. Então o que eu vou fazer? Eu posso usar o quê? A técnica de Summers, ó. Entrei com o meu cinzel, bati lá com o meu osteótomo, joguei esta membrana para cima e vou instalar o meu implante. Técnica osteodensificadora, né? Quando eu trabalho essa técnica, ela vai jogando esse osso para dentro desta região, não rompendo a membrana, joga o osso ali, eu consigo ganhar essas áreas. Ou a gente consegue pensar em implantes que eu possa, regiões que eu possa usar os implantes curtos, tá bom? Lembrando que o Tisso Level, 4 milímetros, o implante short agora da Neodent também tem 4 milímetros, são implantes que já tem muito estudo em cima deles. O short chegou agora, mas com muito estudo, muita base científica para ter sido lançado, tá? Depois eu tenho o que? O SA3. O SA3, ele é quando eu preciso ganhar, tá? Acima desses 3 milímetros. Eu quero colocar um implante, eu tenho 4 milímetros de osso. O implante que eu vou colocar, ele é de 8. Eu preciso colocar um implante de 10. Então o que eu tenho que fazer? Uma técnica no SA2, ela é uma técnica atraumática. Até esse termo atraumático é meio, talvez fosse minimamente traumático. Técnica de Summers, né? E quando eu pego o SA3, eu já vou pensar na técnica da janela. Então eu abro essa região, empurro essa membrana para cima e coloco o osso. E o SA3, ele fala assim, ó, é quando eu consigo fazer o levantamento de seio, ou elevação do assoalho do seio, e colocar o implante junto. Então imagine que eu tenho que ter um remanescente de 3 a 4 milímetros para segurar o implante. Se eu tiver uma casquinha só de osso, eu não devo colocar o implante junto com o enxerto. Por quê? Eu não terei estabilidade primária, e eu sei que ela é fundamental para a estabilidade secundária, que nós chamamos ela de osso-integração, ok? E eu tenho o SA4, que é quando eu tenho essa região muito pequena, 2 milímetros, 1 milímetro, né? E eu não consigo colocar o enxerto e botar o implante junto, que eu não vou ter estabilidade. Então, no SA4, eu simplesmente faço o enxerto, terminei meu enxerto, e eu vou aguardar de 6 a 8 meses para a instalação do implante, certo? Pessoal, basicamente é isso aí que a gente queria mostrar, não vamos aprofundar muito, mas era explicar algo sobre a anatomia do seio maxilar, a importância dela na nossa classificação e classificarmos o seio. Você entendendo quais são as quatro classificações, você vai entender como que você vai tratar em cada um desses casos, tá bom? Um abraço, pessoal, se inscreva no canal, se tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca aí nos comentários do vídeo. Um abraço, tudo de bom e até a próxima.